Paula Ravanelli Losada, eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho Federalismo e Administração Pública do Projeto Brasil Popular. Nós elaboramos uma síntese das nossas discussões que está disponível no segundo caderno de debates do Projeto Brasil Popular no site do projeto. Nesse trabalho, nós levantamos questões sobre o Pacto Federativo Brasileiro, como conciliar a diversidade regional, as especificidades locais com o enfrentamento das desigualdades, que é um fator muito marcante da sociedade brasileira. E na área da administração pública, o nosso foco foi em como incorporar a participação popular como método de governo do Estado brasileiro. Essas são algumas questões, eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho, refletir junto sobre ele e contribuir com o projeto para o Brasil. Os trabalhos do grupo se centraram primeiro na análise da forma de governo que nós elegemos. O Brasil, ele é um país federal. O que isso quer dizer? Que nós elegemos dar autonomia às nossas unidades federativas. Nem todos os países do mundo são federais. A grande maioria deles são estados unitários, em que você tem, no governo nacional, uma maior força para determinar e articular as políticas públicas em todo o território nacional. O Brasil, pelas suas dimensões continentais, ele optou por dar mais liberdade às suas regiões para que elas pudessem fazer uma política pública mais específica às suas necessidades locais. Num Brasil tão grande como o nosso, não é possível pensar que uma política pública no sul do país da mesma forma que no norte do país. Um exemplo concreto disso, e até prosaico, seria o transporte escolar. Na Amazônia, nós sabemos que esse transporte não é feito por ônibus, e sim por transporte pelos rios, por barcos. Então, você tem que ter uma política pública adequada. Isso serve para outras áreas, como saúde, educação, a questão do lixo. Todas essas políticas, elas têm que se adequar a especificidades regionais. O grande problema da Federação Brasileira é que ela deu passos muito largos no sentido da descentralização, em especial a partir da Constituição de 88. Em 88, nós inauguramos um modelo federativo único no mundo, que reconhece o município como unidade federativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os municípios brasileiros têm autonomia para definir, segundo suas próprias normas, suas próprias leis, como prestar um serviço que é da sua competência. Então, todos os serviços estão descentralizados para o nível municipal, é o município que decide como ele deve executar. Isso tem o lado bom, o lado muito positivo, da política pública estar mais perto do cidadão, que pode fiscalizar com mais propriedade a ação no nível local do que no nível nacional ou no nível intermediário, o nível regional. Mas, por outro lado, traz uma complexidade muito grande de articulação dessas políticas no território nacional. Nós temos hoje aqui no Brasil mais de 5.000 municípios, 5.568 municípios. Imagine que todos esses municípios definem como prestar esse serviço de forma autônoma. Há muitas vezes conflito entre municípios vizinhos. Isso se dá muito claramente numa região metropolitana, em que as cidades estão conurbadas. Então, elas precisam ter uma integração umas com as outras para definirem em conjunto como prestar um serviço de forma mais eficiente. Essa mesma necessidade de coordenação vale para os municípios do interior. Em geral, os municípios do interior são municípios com perfil rural. Eles têm baixa densidade populacional. Para vocês terem uma ideia, 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20.000 habitantes, ou seja, representam cerca de 18% da população brasileira, enquanto que todo o resto, mais de 80% da população brasileira está concentrada nas grandes metrópoles. Então, esses municípios pequenos, em geral, não têm capacidade de arrecadação própria
e mesmo densidade populacional para prestar um serviço de forma eficiente. Então é muito necessário, mesmo quando eles não estão conurbados, como nas regiões metropolitanas, uma coordenação entre eles, uma cooperação entre eles, para que eles possam compartilhar o ônus da prestação do serviço e assim distribuir esse ônus e permitir que o serviço público seja mais eficiente. E no Brasil, nos falta exatamente esses instrumentos, que a gente chama instrumentos de coordenação e cooperação federativa. Nossos instrumentos são muito tímidos. Nós tivemos avanços, é verdade. Por exemplo, a articulação dos sistemas únicos, como a semelhança do SUS, Sistema Único de Saúde, foram organizados os Sistemas Únicos de Assistência Social, Sistema Nacional de Cultura, Sistema Nacional de Meio Ambiente e tantos outros. Esses sistemas nacionais, eles buscam justamente articular a prestação do serviço entre os diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal. Mas eles são carentes de instrumentos de cooperação para além do próprio sistema. Por exemplo, nas regiões metropolitanas, é evidente a ausência de uma instância de governança metropolitana que possa planejar os serviços públicos no território metropolitano, que é um território que transcende os limites administrativos de cada município, ou seja, um território comum, né, que tem que ser visto de forma integrada, mas nós temos poucos instrumentos para isso. Por quê? Porque a arrecadação ela é feita de forma individual por cada município ou pelo Estado como um todo. E esses recursos acabam não conseguindo ser integrados numa única política de execução orçamentária. Para isso, a gente pode pensar em muitos instrumentos, como os planos plurianuais regionais integrados, pensar nos consórcios públicos, que são um avanço que nós tivemos na legislação nos últimos anos, mas ainda pouco efetivado no Brasil, e que permite essa cooperação de forma vertical, entre a União, Estado e município, mas também de forma horizontal, entre municípios, entre estados, para a promoção de políticas públicas adequadas a esse território. Um exemplo, as bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica, em geral, não cabe numa unidade administrativa, seja ela municipal ou estadual. Então, convém a esse tipo de política pública, que é de gestão de recursos hídricos, uma outra territorialidade que se expressa pela própria natureza da bacia hidrográfica. Então, nós vamos ter bacias hidrográficas no Brasil que são interestaduais, outras que são intermunicipais. Então, cada uma delas, elas poderiam ser melhor representadas por um aparato estatal que abrangesse esse território, né, essa escala, né, que é criada naturalmente pela bacia hidrográfica. Com isso, a gente teria uma eficiência maior na prestação e na gestão desse recurso hídrico. A grande proposta, né, de revisão do Pacto Federativo é a reforma tributária. A reforma tributária ela é essencial para promover uma equidade entre estados e municípios. É necessário reconhecer que os recursos públicos estão ainda extremamente concentrados na mão da União. E apesar do esforço de descentralização proposto pela Constituição de 88, essa descentralização ainda é insuficiente. Não se pode dizer que em todos os casos a descentralização ela é positiva. Muitas vezes é importante concentrar as competências na União. Por exemplo, a padronização de projetos na área de educação, na área de saúde, foi muito importante para universalizar o acesso a essas políticas públicas. Por outro lado, para o desenvolvimento local, para compras do pequeno empreendedor, é necessário que essas políticas estejam descentralizadas. Então, a gente não tem uma só resposta. Cada política setorial tem que amadurecer e criar seus próprios sistemas e arranjos federativos. Algumas vezes, as competências estarão concentradas na mão da União, permitindo a ela que possa fazer uma redistribuição desses recursos de forma equitativa e enfrentando as desigualdades regionais. E, algumas vezes, os recursos devem estar
descentralizados, permitindo o desenvolvimento local, permitindo que o governante local, seja ele o prefeito ou o governador, tenha mais liberdade na administração do recurso. E com essa liberdade também permita que ele seja também mais responsabilizado, né, pelo mau uso desses recursos públicos. Nessa área da administração pública, a nossa reflexão mostra que o Brasil, historicamente, tem permitido uma apropriação da administração pública por parte da elite econômica do país. Com isso, nós temos administrações que, em geral, são patrimonialistas, clientelistas, machistas, reproduzem valores que são contra a participação da população. Então, é importante rever os instrumentos também de gestão. As reformas do Estado que nós tivemos no Brasil foram reformas que buscaram desvalorizar o Estado brasileiro, diminuir a participação do Estado na economia e no enfrentamento dessas desigualdades sociais. Nós temos que reverter isso. Nós precisamos de uma reforma do Estado, mas que fortaleça a participação popular na elaboração das políticas e coloque o Estado a serviço desse projeto popular, que nada mais é do que ampliar as oportunidades para todos os brasileiros, independente da região ou da cidade onde eles vivem. É importante reconhecer que os governos progressistas deram saltos de qualidade em iniciativas de administração pública participativa. O orçamento participativo, planejamentos participativos, políticas que incorporaram a participação popular em vários momentos do processo de elaboração, monitoramento e execução dessas políticas. No entanto, essas iniciativas, elas se limitaram a boas práticas pontuais no território nacional. Elas não foram incorporadas como um método de governo. Então, é necessário que a gente incorpore a participação popular como método de governo para todas as ações que o Estado for desenvolver, e não uma ou outra iniciativa que dialogue com a comunidade.